Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Esse que é o canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas e é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento e podendo auxiliá-los aí nessa jornada rumo à aprovação de vocês no concurso público. A nossa videoaula de hoje é uma videoaula preparada especialmente para você que quer aprimorar os seus conhecimentos para interpretação de texto, parte importantíssima em todos os certames espalhados aí pelo Brasil. Interpretação de texto é carro-chefe. Interpretação de texto é a área da prova de língua portuguesa que mais penaliza candidatos. Então, se você quer realmente saber como resolver uma questão dessas de interpretação, quer macetes, quer dicas, fique aqui com a gente, ative as notificações e se inscreva no canal para que você sempre receba o nosso material atualizado e de muita qualidade aí nessa sua caminhada até o cargo público. Vamos seguindo juntos aqui e vamos às nossas questões de hoje. Queridos, e para a gente começar aqui a aquecer os nossos motores nessa questão da interpretação de texto, a gente vai analisar questões AOCP. Por que questões AOCP? Porque a OCP é uma das bancas aí principais certames aí do país, vem aí trazendo a OCP como sendo aí a sua banca, né, nessa seleção de seus candidatos. A OCP é uma banca que vai exigir do candidato um conhecimento semântico bastante estratégico, aquele conhecimento gramatical que não pode faltar, não é uma banca muito simplista na resolução na elaboração das questões, mas também não é uma das bancas mais complexas na resolução da questão, né? Ela costuma elaborar muito bem a sua questão, mas o conhecimento que o candidato precisa ter para resolver é aquele conhecimento bastante focado no conhecimento que ele já adquiriu, né? Então vamos lá. A primeira questão aí, bastante característica, gente, da AOCP, ó. Enunciado em tamanho mediano, questões de A a E, às vezes a OCP vem trazendo aí de A a D, vai depender aí do certame que está sendo aí colocado em questão, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente adequada do excerto. Na obra Tempos Líquidos, o senhor afirma que o poder está fora da esfera política e há uma decadência da atividade de planejamento a longo prazo. Observem o seguinte, gente. Lembra que eu tenho falado sempre para vocês? Vamos focar no comando do enunciado. Olha o comando do enunciado. Assinale a alternativa que apresenta a reescrita gramatical e semanticamente adequada. Olha o que eu falei, eu já não comecei falando que a OCP, ela vai exigir do candidato em conhecimento gramatical, gente, bastante presente, né? E semântico, ou seja, o sentido, né? Então, em primeiro lugar, a reescrita da questão deve obedecer à questão gramatical e também deve obedecer ao sentido, não se pode perder o sentido do que está escrito. E aí, vamos lá. Na obra Tempos Líquidos, o senhor afirma que o poder está fora da esfera da política e há uma decadência da atividade de planejamento a longo prazo. Vamos observar o seguinte, pessoal, olha só. Aqui a gente está falando de decadência da atividade de planejamento a longo prazo, né? E a gente está falando de um poder que está fora da esfera política. Então vamos observar que esse excerto, ele está trazendo para a gente, pelo menos aí, dois nortes para a gente poder se orientar, né? A gente já vai para a análise das alternativas pensando que não pode fugir do ponto em que o poder está fora da esfera política e que há, ou seja, há agora, no presente, uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Então, decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Vamos às alternativas. Em tempos líquidos, o senhor defende que o poder está situado fora da esfera da política. Ok até aqui, né, gente? Fora da esfera política, tudo certo até aqui. E existe um declínio da atividade do planejamento a longo prazo.
Observe o seguinte, e existe um declínio. Aqui está dizendo que há uma decadência. Bem, existir e há são equivalentes, né? Porque aqui o verbo haver está sendo usado com sentido de existir, no presente. E aqui está dizendo que existe. Existe o quê? Uma decadência. Bem, decadência é um termo equivalente a declínio, né? Da atividade do planejamento a longo prazo. Até aqui, tudo bem. Questão gramatical também correta, não tem nada que desabone gramaticalmente ali a opção A, mas vamos analisar a opção B para ver se a opção B, de repente, não se aproxima ainda mais daquilo que a gente está buscando, né? Na obra Tempos Líquidos, você afirma que o poder não está na política. Ó, aqui está dizendo que o poder não está na política. Ok, aqui também está dizendo que o poder está fora da esfera política, né? E aqui está dizendo que o poder não está na política, até que tudo bem. Havendo um aumento da atividade de planejamento a curto prazo. Ei, algo aqui está em equívoco, porque no excerto está dizendo que é o planejamento a longo prazo, e aqui está dizendo que é a curto prazo na letra B. Então, a letra B eu já sei que não é, gente. A letra B não pode ser. Vou riscar aqui porque a letra B não pode ser. Vamos ver a letra C. Em tempos líquidos, o senhor afirma que o poder situa-se fora da esfera da política. Até aí tudo bem, né? Está fora da esfera política. E existe uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. Ok. E existe a mesma coisa que está aqui no excerto. E há uma decadência, existe uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo. E agora deu ruim aí porque ficou letra C e letra A. Só que a letra C transgride a regra gramatical, gente. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma crase antes de um substantivo masculino. E isso aqui não está em acordo com as normas gramaticais. Então, a letra C eu já vi que também não pode ser. Vamos à letra D. Na obra Tempos Líquidos, você sustenta haver uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo porque o poder está fora da esfera pública. Aí vamos analisar o seguinte, ó. Quando a gente fala na obra Tempos Líquidos, você sustenta haver uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo porque o poder está fora da esfera pública, eu acabo trazendo como causa aqui, ó, eu trago aqui uma conjunção que acaba atribuindo causa, né? E não é essa a relação que a gente tem aqui. Aqui a gente tem uma relação de adição, ó, e há uma decadência da atividade do planejamento a longo prazo, e não uma relação de causa e consequência. No excerto que a gente está analisando, não tem relação de causa e consequência, gente. Então, aqui a letra D já está também fora de questão, porque não há relação de causa e consequência para poder se manter o mesmo sentido, né? Porque a questão exige semanticamente, ou seja, o mesmo sentido, não se mantém. Vamos ver agora a letra E. O senhor diz na obra Tempos Líquidos que o poder está fora da esfera política e haveriam declínios da atividade de planejamento a longo prazo. Olha só, gente, verbo haver, ó, verbo haver com sentido de existir, não tem variação. Então, aqui, ó, esse haveriam aqui está fora de questão, porque aqui deveria ser o a. Há declínios da atividade do planejamento a longo prazo e não haveriam, ok? Então, gente, observem o seguinte, questão correta para a gente marcar aqui é letra A de amor. Vou colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Que a alternativa correta é a letra A. Vou até apagar essa aqui, porque ela ficou muito feiosa, né? Então, vamos colocar aqui um xizinho certinho, pegar aqui o azul, para poder ficar no tom, ó, o azul, a opção correta, então, que a gente tem é a letra A de amor, ok? Questão 2, pessoal, é para a gente analisar
Como é que a OCP, ó, questão fresquinha, gente, 2020, ó, como é que a OCP trata essa relação de coesão dentro da questão de interpretação? Vamos observar o seguinte, olha só, nessa questão aqui, então, a gente tem como carro-chefe da questão conhecimento sobre coesão. Vamos observar. No seguinte excerto do texto 1, os dados fazem parte de um estudo da WWF lançado na noite dessa segunda, 4. A organização fez um levantamento de pesquisas. A coesão estabelecida entre organização e WWF se dá por. Então, a gente tem que observar aqui, ó, o que é que está fazendo essa relação, como é que essa relação entre organização e WWF está se dando. Será que é por substituição? Vamos analisar aqui, ó. A organização fez um levantamento de pesquisa. Que organização, gente? A WWF. Então, a gente tem sim uma relação de substituição. O que é a substituição, gente? Foi colocado aqui um substantivo para a gente poder não repetir o referente que a gente já havia mencionado anteriormente. Os dados fazem parte de um estudo da WWF. Aí, para não repetir a WWF, né, o autor continua, lançado na noite dessa segunda, 4. A organização, que organização, gente? A WWF. Então, realmente é por substituição. Reiteração não é, reiteração seria uma retomada, né, daquilo que foi dito para poder trazer uma reiteração, para poder trazer uma confirmação, né, daquilo que já foi mencionado. A conjunção não é, né, elipse também não é, porque a gente não teve nenhuma parte aí omitida. E referência extratextual também não é, porque a referência está no próprio texto, né? Organização e WWF estão dentro do mesmo texto, não é uma referência extratextual, que esteja em outro âmbito que não aquele texto ali que está sendo analisado, ok? Queridos, questão 3 aí, questão bastante típica, característica da OCP, uma questão que vai trazer para a gente um enunciado, né? Esse enunciado bastante trabalhado, é um enunciado que vai exigir a atenção do candidato na sua leitura para compreender o seu comando, porém, nas alternativas, a gente tem aí alternativas que já mostram para a gente, só de olhar para elas, a gente já analisa o conhecimento que a gente vai ter que aplicar aqui. Quando fala em modo, restrição, causa, condição e consequência, está falando de quê, gente? Está falando, na verdade, daquele conhecimento oracional, né? A relação que as orações têm, gente. Relação entre as orações, né? Tudo isso aí a gente vê quando a gente está estudando o quê? A relação entre as orações, né? Modo, oração adverbial, né? E aí a gente tem a oração adverbial de modo. A restrição, quando a gente está analisando as orações subordinadas adjetivas, né? Restritivas e explicativas. A causa é uma adverbial, condição também. E causa e consequência aí também nessa relação entre as orações adverbiais, tá? Então vamos observar o seguinte, quando a gente tem aí, ó, assinale a alternativa que analisa corretamente o sentido, ó. O que a gente tem que analisar? O sentido, estabelecido pela oração em destaque. Então, a gente tem aqui, ó, uma oração em destaque e a gente vai ter que analisar qual o sentido dela, né? Que sentido ela traz para dentro desse período em que ela está inserida. Então, diz o seguinte, ó, de maneira geral, a semente está no desejo da perfeição física, profissional, pessoal ou espiritual que, por ser inatingível, leva à frustração, mas no processo nos força a ultrapassar nossos limites. Será que é uma relação de modo? Olha só, por ser inatingível, traz uma ideia de modo, explica o modo como algo é feito, explica o modo pelo qual não é inatingível? Não, né? Seria uma restrição? Gente, lembrando aí do conhecimento das restritivas, as restritivas não vêm entre vírgulas, tá? Então, observe o seguinte, aqui a gente tem vírgula aqui, não pode ser restritiva, tá? Seria uma causa e consequência? Vamos analisar o seguinte. Na verdade, esse trecho em destaque seria uma causa, né? O que tem ali na letra C. Observe o seguinte, por ser inatingível,
Por ser inatingível, o que acontece, gente? Leva à frustração. Então, se fosse aqui, se o leva à frustração tivesse em destaque, né, a gente teria a consequência. A consequência de quê? Do fato de ser inatingível. Então, aqui a gente tem, por ser inatingível, realmente é uma causa. É a causa e a consequência seria o quê? Seria a frustração, seria a consequência. Como a questão está perguntando aqui pra gente somente o trecho por ser inatingível, então a gente já tem aqui a relação de causa. Não é uma condição, até porque, galera, entra aí, mais uma vez eu falo para vocês, só de olhar para o termo que está em destaque, a gente já analisa se há essa relação de causa, de consequência, de condição, simplesmente pelo fato de existir ali uma conjunção. Né? Nesse caso, em momento nenhum há uma conjunção condicional para estabelecer essa relação de condição. Né? E a consequência também não é, porque a consequência seria, na verdade, a oração posterior à oração que a gente está analisando, que é a causa, ok? Então, aqui a gente tem C de casa. A questão 4, penúltima questão aqui da nossa coletânea, vai trazer o seguinte para a gente, olha só. A palavra que altera o sentido na frase ao substituir de fato, então vamos observar aqui, a gente tem um termo que é o termo de fato e a gente precisa saber qual termo que pode alterar ali, fazer essa substituição, né? E aí diz o seguinte, ó, as substitutas que se dizem ecológicas não são, de fato, sustentáveis. Ou seja, não são, e aí a gente tem o de fato, e é preciso que a gente entenda, galera, realmente, o que quer dizer essa expressão de fato. Mas a gente também pode ir por eliminação, né? Por quê? Porque a gente quer saber a palavra que vai alterar o sentido da frase. Então, isso quer dizer, para mim, que se eu tenho uma palavra que altera o sentido da frase, as outras são cabíveis nessa substituição sem alterar o sentido, né? Então, eu vou ter aqui 3 que vão ser necessariamente aquelas palavras que podem ser substituídas sem alterar o sentido e uma que vai alterar o sentido. Então, vamos ver aqui, ó. De fato, gente, quando a gente usa essa expressão, né, de fato, a gente está fazendo uma reiteração, né, uma confirmação. A gente está ali reafirmando alguma coisa. É, na verdade, um termo afirmativo, né, aquele termo que vai sempre reiterar o que está sendo dito, né? Então, vamos lá. Será que deveras teria o mesmo sentido? Sim, deveras tem o mesmo sentido. Deveras também tem sentido afirmativo, também tem sentido de reiteração. Então, vamos lá. Verdadeiramente também confirma, né? Não são verdadeiramente sustentáveis. Então, eu tenho ali também uma opção que não muda o sentido. Com efeito é um termo, né? Na verdade uma expressão que também vai ser afirmativa, né? Não são com efeito sustentáveis, né? E na letra A eu tenho possivelmente, ó, de fato, né? Ali ele é uma expressão afirmativa, é algo que traz para mim certeza, né? Eu estou certo daquilo que eu estou falando. Agora, quando eu falo possivelmente, eu trago aí uma questão de dúvida, né? Então, eu trago aí agora uma palavra que vai trazer para mim uma dúvida, né? Não são possivelmente sustentáveis. Então, na letra A, o possivelmente não pode ser aqui, então, substituído pelo de fato. É a única palavra, né? Como diz a questão, ó, a única palavra que vai alterar o sentido da frase, tá? Então, no número 4, a gente tem a letra A de amor como sendo aí a nossa opção correta. Questão 5, pessoal, fechando aí então essa nossa coletânea de resolução de questões de interpretação pela banca OCP. Vamos analisar o seguinte, ó, essa última questão aqui foi do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN.
Foi um concurso realizado, né, 2020-21, na verdade, na virada. Esse concurso é um concurso recente que serve ainda como meta para a galera que está na preparação para os concursos policiais. E a OCP é banca escolhida aí de alguns certames para a área policial aí no ano de 2021 e 2022, finalzinho de 21 para 22. Então vamos ficar de olho porque tá tendo aí, tá? Tem concurso aberto para a galera que quer para a área policial pela banca OCP, hein? Vamos ficar de olho aí. Olha só, a gente tem na questão uma tirinha, né? Uma história em quadrinho. Nós temos aí dois personagens e diz o seguinte a história, ó. Quando o pai era criança, ele passava mercúrio no machucado. Ele disse que mertiolate ardia muito, doía quase que nem saudade. É a fala, então, da personagem aí. Assinale a alternativa que apresenta e justifica corretamente a tipologia textual predominante na construção do texto. Gente, olha só, tipologia textual. Quando a gente fala em tipologia textual, a gente está falando dos tipos de texto. A OCP adora tipologia textual, tá? Os tipos de textos aí. Quais são os tipos de texto? Gênero, texto narrativo, texto descritivo, texto injuntivo, texto poético, tá? São os tipos de texto. Tem uma aula aqui no canal específica sobre gênero e tipologia textual para concurso. Eu aconselho todo mundo que assista essa videoaula, que ela é importantíssima, tá? Principalmente agora a OCP tá vindo aí nessa linha de cobrar conhecimentos de tipologias textuais, tá? Lembrando a vocês que dentro de um texto a gente pode ter um parágrafo que seja predominantemente narrativo, a gente pode ter um parágrafo que seja predominantemente descritivo, a gente pode ter aí um trecho que seja um texto dissertativo, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso, entender mesmo o que é tipologia textual, para não dizer que um texto que apresenta só um detalhe descritivo, não classificar aquele texto como descritivo, porque o que define o gênero do texto é a função social que aquele texto tem. Se a função dele é informar, ainda que ele tenha trechos descritivos, narrativos, a função dele é informar, então ele vai ser um texto informativo, tá? E isso aí as bancas tem cobrado bastante aí esse tipo de conhecimento de vocês, tá? Vamos lá então. Assinar a alternativa que apresenta a justificativa e justifica corretamente a tipologia textual predominante na construção do texto. Letra A, tipologia descritiva. Aí vem a justificativa, né? A tipologia descritiva. O texto busca descrever as sensações do observador com exatidão nos detalhes e vocábulos precisos. Gente, esse texto, ele traz aí a tipologia descritiva? É isso que o texto traz? Está descrevendo? Não. O texto não está descrevendo, né? A menina está falando do que o pai dela sentia, né? Mas não é uma descrição que ela faz, né? Ela está fazendo um relato. Então vamos lá. É tipologia injuntiva? E aí, galera, o que é um texto injuntivo? É aquele texto, gente, que diz como fazer determinada ação, né? São aqueles textos que vão orientar o leitor sobre como desenvolver determinada ação. Vamos lá, tipologia injuntiva. O texto tem como função apresentar o contraste existente entre dor física e dor da saudade. Primeiro, tipologia injuntiva não é isso aqui não, ele não apresenta contrastes. A tipologia injuntiva, ela vai trazer o como fazer determinada ação. Então, já sabemos que A e B não é, né? É a tipologia narrativa? O texto relata uma história com personagem, sequência lógica e temporal? Sim, olha só, traz um relato, o texto traz um relato, isso aqui é característica primordial do texto narrativo, trazer um relato, né? O texto, ele tem sim personagens, ó, que também é característico, personagens. Ele traz sequência temporal? Traz sim, ele traz uma temporalidade. A menina até fala, quando meu pai era criança. Então, olha aí a ideia da temporalidade presente no texto,
tá? E, gente, ó, característica para matar a charada da tipologia textual. Se você tem verbo, olha aqui, ó, verbo no pretérito imperfeito do indicativo, você já tem ali um texto que tem uma grande chance de ser um texto narrativo. Então, eu já tenho ali, ó, uma ideia de temporalidade, ó, quando, né, ideia de temporalidade, e era, eu já tenho aqui 90% de chance do meu texto ser um texto narrativo, dessa tipologia ser uma tipologia predominantemente narrativa, tá? E por fim, vamos só analisar a letra D, tipologia expositiva. O texto apresenta um tema e recorre ao pretérito para explicá-lo. Olha, tipologia expositiva não é isso não, tá? A tipologia expositiva é aquele texto que apresenta um assunto. Ele apresenta um assunto. O texto que traz aí um tema e recorre ao pretérito para explicá-lo pode ser o texto narrativo e não o texto expositivo. Então, a gente tem aqui como opção correta a letra C de casa, tipologia narrativa. A gente encontrou todos esses elementos aí dentro dessa tirinha. Pessoal, e assim nós fechamos esse bloco de interpretação de textos. Quero só lembrar você que você pode baixar o material dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de baixar o material para que você possa depois voltar ao vídeo acompanhando sempre questão a questão, fazendo suas anotações, porque isso é primordial. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!